Hoje eu vou, ao invés de fazer um comentário devocional, vou falar um pouco sobre o Natal. Então eu queria ler o texto de Lucas com os irmãos. Nossa Bíblia devocional é a página 205. Lucas capítulo 2. Nosso devocional é a página 205. Eu vou ler a partir do verso 8. Ora, havia naquela comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. E o anjo lhes disse: Não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos será por sinal: acharei o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas alturas, e paz na terra, boa vontade para com os homens. E aconteceu que, ausentando-se dele os anjos para o céu, disseram os pastores uns aos outros: Vamos, pois, até Belém, e vejamos isto que aconteceu e o que o Senhor nos fez saber. E foram apressadamente e acharam Maria e José e o menino deitado na manjedoura, e vendo, divulgaram a palavra acerca do menino que lhes fora dito. E todos que a ouviram se maravilharam do que os pastores lhe diziam. Mas Maria guardava todas estas coisas, conferindo-as em seu coração. E voltaram os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes havia sido dito. Mais uma vez, vamos curvar nossa fronte. Senhor, ajuda-nos nesta noite e ilumina a nossa mente, abre o nosso entendimento, a fim de aprender as verdades do Evangelho, no nome de Jesus. Amém. Natal, uma festa cristã. Antes de eu começar a expor um pouco sobre isso, eu queria dizer umas coisas para os irmãos. Primeiro, quando a gente vai fazer uma abordagem histórica, duas coisas basicamente é importante. Há uma terceira, mas as duas primeiras são muito importantes. Primeiro, quais são as fontes que eu estou usando a fim de concluir minha pesquisa? Então, eu posso usar uma fonte primária, onde o documento original eu vou estar investigando, ou eu posso usar uma fonte secundária, que eu estou ouvindo o que outros leram e interpretaram sobre aquela fonte. Então, é muito importante isso. Por quê? Porque uma fonte, ela pode ser primária, eu vou lá, igualzinho alguém que passou em um momento, ele viu o acidente, ele sabe quem está errado, quem está certo. Outra coisa é alguém que ouviu alguém falar sobre o acidente. Então ele já vai falar aquilo pelo seu viés de entendimento, ele já vai pôr valores naquele comentário. E quando você comparar aquilo que alguém disse que estava presente e aquilo que ouviu, as histórias parecem não serem as mesmas histórias. Segunda coisa que influencia uma pessoa quando ela faz uma abordagem histórica é o seu viés doutrinário. Aprenda uma coisa, irmãos: ninguém é isento, todo mundo tem uma cosmovisão. Na história, isso é muito importante. Imagine aqui, esse seja um documento sobre um assunto. Se a pessoa que está interpretando esse documento, por exemplo, se é um documento cristão, se ele tem um viés doutrinário humanista, se ele for agnóstico, se ele for ateu,
ele vai fazer uma abordagem totalmente diferente de uma outra pessoa que tem um viés cristão. Então, um mesmo texto será interpretado de forma diferente, por pessoas diferentes, e isso não tem nada a ver com ciência, embora a conclusão pareça ser científica. Vou dar um exemplo para você. Pensa numa paleontóloga ou paleontólogo que encontra um fóssil. Esse fóssil tem carne, esse fóssil tem sangue, esse fóssil tem tecido vivo. E aí você leva para o laboratório, você faz todos os exames, você faz todos os testes, e com base na ciência e no conhecimento humano existente, você não tem base alguma para afirmar que aquele fóssil tem milhões de anos. A não ser porque todos os dados, todos os testes, todas as pesquisas e todo o conhecimento humano disponível diz que aquele fóssil não pode ter mais do que 500, 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 anos. Nunca milhões de anos. Então, quem pega aqueles dados, o indivíduo é um evolucionista. Ele pega aqueles dados, ele fez uma universidade, então ele fez um bacharel de 5 anos em um curso, depois ele fez um mestrado, depois ele fez um doutorado, depois ele fez um pós-doutorado, e depois ele fez um PhD, e ele trabalha no campo com fósseis há mais de 50 anos. Ele é um perito. Ele olha aquilo, e ele não. Ele despreza os dados, joga fora, e com base em seu viés, não. Esse aqui, baseado nesse fóssil, comparado com o terreno, aí ele faz um outro cálculo, nada a ver, e diz, tem milhões de anos. Aí chega um outro paleontólogo, que fez a mesma universidade, que teve os mesmos professores, que fez o mesmo mestrado, o mesmo doutorado, pós-doutorado, que também trabalha há 50 anos com fóssil, que também tem um PhD, que é amigo dele do campo, que encontrou o fóssil junto com ele. Não, eu não posso desprezar os dados. Todas as pesquisas que estão aqui diz isto. Então veja, o que é que está influenciando a interpretação de um? Um é o viés evolucionário, humanista, ateísta, naturalista. Ele é incapaz de respeitar os dados, embora ele bate no peito que ele faz ciência isenta de qualquer razão ou qualquer conceito. O outro não, o outro é criacionista, o outro entende, o outro precisa ser racional e ele precisa ser justo, ético, porque os dados estão aqui e ele não pode mentir. Os dados mostram que aquele fóssil não pode ser tão velho. Então, o que determina uma conclusão de pesquisa não é só os dados, é o viés de quem está analisando, ok? Isto funciona perfeitamente quando se refere ao Natal. Hoje, nesse mês, 25 de dezembro, cristãos de todo o mundo se reúnem para celebrar o nascimento de Jesus. Canções alegres, liturgias específicas, presentes embrulhados, cores vibrantes, comidas, festivais. O comércio aproveita desse momento, dá uma outra tônica e também ganha muito com isso. Mas como surgiu o Natal? Como o dia 25 de dezembro passou a ser associado ao aniversário de Jesus? O Natal é uma festa pagã? Nós devemos festejar o Natal? Como surgiu o Papai Noel? Por que algumas pessoas não celebram o Natal? É lógico que eu não vou conseguir responder todas essas perguntas, porque esse era o material para a gente estudar aqui meses, porque a abordagem sobre isso envolve muita pesquisa. Mas eu vou dar um resuminho para os irmãos hoje aqui, para que a gente entenda isto. E não é de hoje que esse movimento tem pessoas que se opõem à sua celebração, desde quando a sua data surgiu. A chamada festa máxima da cristandade está sob ataque e especificamente depois que 2 teólogos
embora com nome cristãos, mas liberais, ateístas, agnósticos, começou a dizer que o Natal é uma festa pagã. A partir da conclusão maldosa, equivocada, injusta, desonesta deles, e da publicação dos livros com dados adulterados que eles fizeram, muitos crentes desavisados passaram a palrar, né? É o que faz o papagaio, a repetir o que esses indivíduos maldosamente concluíram. Então vejam, a própria literatura infantil já nos deu muito exemplo de pessoas que não gostavam do Natal. O Charles Dickens, em seu livro Um Conto de Natal, conta a história de um homem que era muito rico, egoísta, mas odiava o Natal. E como ele era uma pessoa, né, totalmente enraivecida, malvada e amargurada, a ideia do livro é mostrar que o Natal pode quebrar pessoas tão duras, né, e experimentar esse espírito. O contrário, por exemplo, é o Green, escrito pelo Dr. Seuss, que já virou filmes, inclusive o Jim Carrey interpretou esse filme, onde ele rouba os presentes, ele tem um coração pequeno, ele odeia a alegria, ele rouba os presentes, mas não consegue acabar com o Natal, porque a ideia do autor é mostrar que não são presentes o mais importante, mas é o companheirismo. O Natal é um espírito que está além do que a gente possa dar. Ou seja, essas pessoas que sempre se opuseram ao Natal estão sempre com um espírito amargurado contra as verdades do Evangelho. Nós temos, por exemplo, o rei Herodes, que manda matar as crianças para que encontrem Jesus Cristo, e todos os movimentos ao longo da história que se opôs ao Natal são movimentos que se opõem também a qualquer outra verdade do cristianismo. Nós temos o comunismo, nós temos o muçulmanismo ou o islamismo, nós temos o ateísmo, nós temos o humanismo, que sempre se opuseram a festejar o Natal. Ou seja, sempre que alguém se opõe ao Natal, alguma coisa contra Deus está no coração desta pessoa. Algumas das razões dessa oposição, muitas vezes, são pessoas desavisadas que estão distorcendo o sentido do Natal e acabam interpretando, porque o Natal só tem valores comerciais, e aí esquecem que quem errou é quem destoou o Natal, quem distorceu o Natal, mas a origem do Natal, desde quando nasceu, tinha uma razão muito mais interessante. Muitos cristãos, inclusive os puritanos, odiaram o Natal por muitos anos. Os puritanos eram radicais em muitas coisas, e muitos deles odiaram o Natal, e por um tempo o Natal não foi festejado. Por exemplo, na Inglaterra, quando Cromwell assume a liderança, né, propondo que agora a Inglaterra ia viver o seu apogeu, né, dourado, que seria o tempo do céu na terra, porque agora os puritanos estavam comandando a Inglaterra. Foi o pior período da Inglaterra, e teve que a população se reunir para tirá-los do governo e eleger outra vez um outro governador, porque os conceitos radicais acabou trazendo problema. E a primeira coisa que Cromwell, quando assumiu o comando do governo puritano na Inglaterra, ele começou a proibir as festas cristãs e proibir o Natal. E isso trouxe para ele grandes problemas. Ou seja, sempre que alguém se opõe ao Natal, nasce de um princípio equivocado, ou da interpretação das Escrituras, ou por causa de algum conceito distorcido, né, com relação ao sentido do Natal. Então, vamos começar. O Natal é uma festa pagã? Aqui vai uma pergunta: o cristianismo foi plagiado dos mitos pagãos? Ou os mitos pagãos plagiaram o cristianismo? Muitos eventos bíblicos que a gente conhece hoje, precisa ser entendido que eles foram escritos muito antes dos mitos surgirem. Quando você lê, por exemplo, a mitologia grega, ela parece-me que Ctrl-C, Ctrl-V das verdades da Escritura. Você vê, por exemplo, Hércules, que é um plágio da pessoa de Sansão. Você vê os 300, que é um plágio da história de Gideão com os 300.
Sempre que você acompanha a mitologia grega, ela está sempre partindo dos princípios das Escrituras, porque é sempre assim. O livro mais antigo do mundo é as Escrituras, e sempre, e como os povos têm uma única origem, nasce a partir depois de Noé e depois da expulsão, né, dos povos, ou quando se espalhou por causa da multiplicação das línguas, ou confusão das línguas, então cada povo levou pelo menos o sentido original de que Deus criou o mundo, de que houve o dilúvio. Por exemplo, os documentos mais antigos da China contam a história de que o Criador, né, criou o homem, que o homem errou, conta a história do mesmo jeitinho que Moisés contou no livro de Gênesis. E são documentos que não têm afinidades, estão entre os chineses, que faz parte da história inicial da China. Veja, então sempre que alguém está dizendo que o cristianismo plagiou alguma coisa, precisamos olhar para trás. Por quê? Porque quem copia Deus é o diabo. Deus nunca precisou do diabo para fazer qualquer coisa. Então, sempre é o diabo que quer imitar. Então o diabo ele é né, estelionatário, é ele que imita Deus, é ele que simula as verdades. Nunca Deus fez isso com o diabo. Então vejam, isso já daria para a gente um conceito básico para a gente ir para a história e analisar o que está errado. Por que dizem que foi Constantino quem criou o Natal? Por que dizem que é a festa da deusa Mitra, aqui dos 25, né, esse monte de asneira que fala aí? Por quê? Tem alguma coisa errada nisso, porque nunca o cristianismo faria isso. É uma coisa ilógica. Por que ilógica? Até porque eles estão numa época de perseguição, né, estão lutando para poder manter a pureza, e veja, estão morrendo, estão, né, dando a vida em prol do Evangelho, e agora eles vão, depois que Constantino assume que para a perseguição, se eles já enfrentaram a morte, eles iam de imediato aceitar que Constantino pegasse uma festa pagã e transformasse esta festa pagã numa festa cristã. Nem a razão, irmãos, aceitaria um negócio desse. Acontece a mesma coisa com o sábado, né, e o domingo. Não, pastor, quem criou o domingo foi Constantino. Ou seja, a pessoa que está dizendo isso, ela está sendo insana, porque não tem nada a ver com isso. O que ele fez foi estabelecer o domingo como dia de descanso, porque os cristãos já faziam isso desde o primeiro século. E qualquer literatura que você ouve dos pais da igreja, diz que o domingo era o dia do Senhor. Então você pega uma pessoa que dá ênfase ao sábado, ele vai dizer isso. Ele está cometendo um erro desonesto, mentiroso. Por quê? Porque ele está com um viés na cabeça para poder dizer que o sábado sobrepõe ao domingo, né? Veja, então, quando a gente vai para a história, isso precisa estar ciente para que a gente não cometa esse erro. Então, a inconsistência de crítica. Existem coisas muito mais familiares, que são realmente derivados do paganismo, do qual nós, né, nem sequer nos preocupamos. Então, é ilógico evitar um feriado cristão que reúna as pessoas na adoração, e isso é uma coisa boa, como é o Natal, por causa de alguma ligação percebida com o paganismo, enquanto tantas outras coisas estão associadas ao paganismo. Eu estou usando aqui um tênis, ele é Nike. Nike é um deus romano, né? Ninguém aqui deixa, por exemplo, de mastigar um chiclete da Trident, né? Quem sabe, o Trident é um nome do tridente de Poseidon, é o nome de um deus grego. Ninguém deixa de assistir um filme da Orion Pictures, que é uma expressão da astrologia, né? Os meses dos anos tem tudo o nome de deuses romanos, os dias da semana é tudo nome de deuses. O vestido de noiva nasce de uma cultura pagã, bolo de aniversário nasce de cultura pagã, o nome de vários carros são nome de deuses. O Azera, né? O Azira, né? Que é o Azera, só trocar o mas que a palavra latina, é o Azerá da Bíblia.
aquela deusa que o Antigo Testamento, ou seja, então ninguém vai ter um carro desse. Então, quando a gente pensa, não, pastor, é uma festa pagã, a gente precisa analisar por que é uma festa pagã. O nosso alfabeto é todo pagão, cada letra é o nome de uma divindade. Então nós não vamos usar mais o alfabeto latino, porque todo o alfabeto latino então a gente precisa, antes de dizer que uma coisa é pagã, a gente precisa entender se ela é ou não é mesmo pagã. Então vamos começar a segunda parte, então, a data do Natal. A maioria dos estudiosos que apontam, os estudos dessa data chegam à conclusão lógica de que os cristãos tinham uma razão muito especial, muito justa, para poder colocar o dia 25 de dezembro como dia do nascimento de Jesus Cristo. Uma afirmação que se opõe, e eu começo nessa primeira objeção aí do dia 25 de dezembro, é que aconteceu no mês de dezembro e que era frio demais, era inverno, e então os pastores estavam pastoreando à noite porque era inverno. Primeiro, quem está dizendo isso está cometendo um erro de geografia, cosmologia e de clima da Palestina. Segundo, essa pessoa nunca sequer talvez tenha ido a Belém, Quem já foi a Belém sabe que a temperatura é amena no mês de dezembro, porque é o mês mais chuvoso. E quem cria ovelha sabe que o melhor tempo para se criar ovelha, para poder pastorear ovelha, é no tempo de chuva, porque a grama está muito mais verde e a lã cresce e fica mais branca. E segundo, que naquela região os pastores não guardam suas ovelhas no tempo do inverno, por causa do perigo de elas ficarem muito próximas das outras e aquilo causar infecção nelas e elas morrerem. Então nenhum criador de ovelha faz isso. Ou seja, o cara me fala uma coisa que é contra a prática de quem cria ovelha. O cara me fala uma coisa que não tem nada a ver com geografia e cosmologia e com uma questão do tempo da Palestina, para dizer que o fato de ser inverno não seria. Ou seja, esse é um argumento que não se sustenta porque ele é analfabeto, ele é uma mentira, porque isso não é verdade alguma. Agora, as evidências extra-bíblicas. Embora a gente tenha raras evidências de pais da igreja, eu sempre gosto de ouvir Irineu, Tertuliano dizer tudo, porque eles foram, e Policarpo, eles foram discípulos do apóstolo João, então eles estão muito mais próximos da era apostólica. Nós temos, por exemplo, Orígenes de Alexandria, que zomba das celebrações natalinas do seu tempo, porque no seu tempo, devido à perseguição, as pessoas davam mais ênfase em festejar o martírio das pessoas. Então, por um bom tempo, os cristãos não festejavam aniversário, festejavam a morte. Por isso, o dia de Todos os Santos foram criados, finados que a gente conhece hoje, foi criado lá nesse tempo, como um dia de festejar o aniversário de todos os mártires. Mas outras partes da igreja nunca deixou de festejar o Natal. Então veja, quando você lê os evangelhos, você começa a perceber que tanto Paulo como Mateus não dá muita ênfase nisso, Marcos, não dá muita ênfase nisso. Mas Lucas faz questão de contar a natalidade, mostrando com detalhe, colocando, por exemplo, eventos históricos, quem era governador não sei de quê, o tempo que era, o censo que o imperador César Augusto fez, para que pudesse dar uma ideia dos crentes quando fossem calcular o nascimento de Jesus. Já que Lucas escreve em torno de 70 a 80 depois de Cristo, ele está num tempo em que essas datas começam a ser questionadas. Vejam, e isso é tão importante que por volta do ano 200 depois de Cristo, o Clemente de Alexandria,
ele viveu de 150 ao ano 217, ele já disse que os cristãos já lutavam, disputavam por várias datas para que elas se referissem ao nascimento de Jesus Cristo. Então, o dia 25 de dezembro foi usado de forma mais incisiva em 221 por Sexto Júlio, o africano, que foi um dos homens mais eruditos do seu tempo. E ele diz que essa data era a data muito antiga, já usada pela igreja cristã para festejar o dia 25 de dezembro. De tal forma que quando chega no século IV, isso já era uma questão prática dos cristãos. Então, os cristãos festejavam o Natal em duas datas, ou festejavam 25 de dezembro, ou dia 6 de janeiro. A razão é porque um usava o calendário lunar, que é o calendário hebraico, e o outro usava o calendário grego ou romano. Então, a igreja do Oriente, até hoje, festeja o Natal no dia 6 ou dia 7 de janeiro, porque quando os pais da igreja armênica ou a igreja oriental fizeram os cálculos, eles usaram um calendário diferente do calendário que os primeiros pais usavam, que era o calendário judaico. Então, baseado nos dias de 30 dias, no mês de 30 dias, que é o calendário lunar, o cálculo dá 25 de dezembro, mas baseado no outro calendário, que é de Juliano, que é o gregoriano, ele dá 6. Por isso, veja, nós estamos no século III depois de Cristo, onde a igreja já estava consolidando o Natal como uma data de celebração, do jeito, embora algumas coisas vão surgindo ao longo do tempo, mas desde aquele tempo, a ideia de que 25 de dezembro era o nascimento de Jesus, era uma coisa que já se estava pacificando. Veja, outra menção de 25 de dezembro como aniversário de Jesus, vem do almanaque romano, do meado do século IV, que é, inclusive, um livro extrabíblico. E lá diz que os cristãos festejavam o aniversário no dia 25 de dezembro. Agora, veja que testemunho importante. Agostinho de Hipona, ele menciona um grupo de irmãos que eram os donatistas, e eles festejavam o Natal no dia 25 de dezembro, mas se recusava a celebrar a Epifania no dia 6 de janeiro, considerando uma inovação. Ou seja, Agostinho está dizendo, ele vai dizer mais à frente, eu acho que está aí, daqui a pouco eu vou colocar essa parte para os irmãos, ele vai dizer mais à frente que o fato da igreja comemorar o Natal no dia 25 de dezembro era uma prática muito antiga e isso fazia parte da tradição da igreja. Então, veja, isso não foi criado por Constantino, até porque Constantino nem sequer ainda comandava, não era imperador nessa época. Nós estamos falando do século II, nós estamos falando sobre os pais da igreja, que está há 100 e tantos anos antes de Constantino. Isso não tem nada a ver uma coisa com outra. Ou seja, simplesmente 300 anos após o nascimento de Jesus, nós encontramos as pessoas festejando o dia 25 de dezembro, no inverno, como o dia do nascimento de Jesus, muito antes de Constantino tornar esse dia oficial. Então, a parte 3, quando se deve comemorar o Natal? Vamos ao ponto, então, a origem pagã do Natal. Um dos argumentos usados por muitos historiadores de viés humanista e até mesmo por muitos cristãos, é que o dia 25 de dezembro era o dia da adoração à deusa Mitra, ou o dia do nascimento do sol, ou chamado do sol invicto, que era uma adoração romana. Isso é um problema. Por quê? Primeiro que isso não está registrado em nenhum livro antigo. Quando você analisa os documentos da igreja, nada disso foi dito até o século VI, VII, quando os cristãos começaram, sim, a fazer associações com algumas festas pagãs e o cristianismo. Mas até então, ninguém havia feito isso. Mas quando você analisa com calma, por exemplo, veja,
A celebração é posterior às celebrações cristãs da mesma data. Então veja, nós temos referência ao Natal do dia 25 de dezembro em 202 depois de Cristo, e isso, por exemplo, se Hipólito e outros pais da igreja, que viveram 170, 150, 180, 200, estavam tratando isso, implica dizer que essas questões já eram discutidas há muito tempo. O fato dele escrever em 180, em 190, 200, a gente ter registro de alguém dizendo que se cria que o dia do nascimento de Jesus Cristo era 25 de dezembro, a gente precisa, então não é o sol invicto. Por quê? Porque quando Diocleciano determinou que o dia do céu invicto fosse festejado, foi em 276 depois de Cristo. Ou seja, 100 anos antes, a igreja já festejava o Natal no dia 25 de dezembro. E aí, irmãos, é uma questão do beabá, né? Se a igreja está crescendo muito, está ganhando o mundo todo, os romanos se convertendo, e esse cara, ele levanta e ele odeia o cristianismo, ele começa a perseguir os cristãos, o que ele faz? A forma que ele tem para apagar a memória cristã é criar no principal dia cristão, na principal festa cristã, ele transformar essa data em um feriado pagão. Percebe que é o inverso? Quem copiou o dia foram os romanos pagãos, que transformou o feriado, a festa cristã, né, do nascimento de Cristo, que nós chamamos hoje de Natal, na época era Epifania e outros nomes que se davam, ou Concepção. Quem copiou foram os romanos. Não foi a igreja que copiou. A gente acha, porque Constantino assume e dá carta branca à igreja, que a igreja começou sistematicamente a fazer tudo a partir de 325. Isso não é verdade. É só ler um pouquinho de história que as coisas demoraram a acontecer. Tanto é que o Natal, como nós conhecemos, só se consolida no século IX. No século IX. Por quê? Porque as coisas não são assim, como a gente olha para a história e as coisas acontecem como se fosse da noite para o dia. Mas, ou seja, qual a verdade? A verdade é que nós estamos ricos de documentos e milhares dele, provando que os cristãos já festejavam o Natal no dia 25 de dezembro, antes dos romanos, em 276, decretar como o dia do nascimento do sol invicto. Essa data era em agosto, passou para dezembro, para ofuscar o cristianismo cristão. Mas veja, a religião cristã. Veja, isso que eu estou falando para os irmãos, Agostinho disse. João Crisóstomo, que foi um dos pais da igreja, mais culto do seu tempo, disse, e está escrito em documentos, em sermões que ele escreveu falando sobre isso. Vejam, 202, 170, 190, nós temos gente. Veja o comentário de Hipólito de Roma, ele escrevendo em seu comentário sobre Daniel: para o primeiro advento de nosso Senhor na carne, quando ele nasceu em Belém, 8 dias do calendário de janeiro, 25 de dezembro, e o quarto dia, porque eu vou explicar, irmãos, porque como está em latim, e lá as expressões e os meses são diferentes do que nós conhecemos aqui. O quarto dia da semana, quarta-feira, enquanto Augusto estava no seu 42º ano, mas a partir de Adão, 5.500 anos. Olha só, no ano 200, os cristãos já sabiam a data em que o mundo foi criado. Eles tinham um calendário, e quem criou o calendário, irmão, foram os cristãos. Porque até então ninguém nunca tinha pensado, quando Herodes estava assumindo o governo em 37 a.C., ele não sabia, né? E isso só é descoberto depois. E o calendário só foi criado. Sabe por que hoje nós conhecemos o calendário? Sabe por que hoje tem janeiro com 30 dias, meses com 30 dias? Sabe por que nós temos isso? Porque as pessoas quiseram saber o dia do nascimento de Jesus. Foi esse interesse que produziu
calendaristas, que eram estudiosos da época, que então nós temos Juliano, que é o imperador que pede esse tipo de calendário, e depois nós temos o Sexto Africano, que é um outro erudito da época. Então eles vão criando o calendário, ou seja, e no cálculo que fazem, observando eclipses solares, os meses, os eventos, os terremotos, os registros históricos, todos eles são unânimes em chegar em 25 de dezembro. Veja, aqui vai dizer que só em 72 anos é que Aureliano vai celebrar o Sol Invicto. Então vejam, não foi a igreja que copiou, foi o mundo que copiou a igreja. Agora, pastor, por que é que o dia 25 de dezembro é o dia do nascimento de Jesus? O tempo não vai dar, irmãos, como é muita coisa, então eu vou resumir aqui sem ler. Olha só, esse cálculo não nasceu assim da cabeça de ninguém, né? Esse cálculo tem uma história muito bonita por trás. O Talmud e os documentos judaicos, a cultura judaica, dizia o seguinte, que o Messias nasceria no mesmo dia e morreria no mesmo dia. Ou seja, o dia da concepção do Messias seria no mesmo dia em que o mundo havia sido criado. Então você pega, por exemplo, os Targums e outros documentos judaicos, dizendo que o mundo foi criado no mês de Nisan, e Abraão nasceu no mês de Nisan, Isaac nasceu no mês de Nisan, Abraão morreu no mês... Não vou encher os irmãos com essas questões de história judaica. Ou seja, a cultura judaica entendia que o Messias nasceria, seria concebido no mês de Nisan, que hoje é o nosso março-abril, e ele morreria no mesmo tempo. Todo mundo aqui sabe que Jesus morre no meio de Nisan, ele morre no dia 14, ele morre do dia 14 para o dia 15, que era a Páscoa. Ou seja, qual é o dia da morte de Jesus? E todo mundo sabe que isso foi no dia 25 de março. Qualquer um que faz cálculo de calendário, se for reduzindo, você vai chegar que o mês de Nisan, do ano em que Jesus morreu, é 25 de março. Então, ou seja, quando eles chegaram nessa data, o que fizeram? Usaram um cálculo simples. Ora, se Maria ficou grávida no dia... Se Jesus foi morto no dia 25 de março, e isso é um fato, e se é verdade que ele foi concebido no mesmo dia, conforme a crença messiânica, e tanto divulgada entre os judeus, então fizeram o cálculo. Olha, se ele foi concebido no dia 25 de março, é só contar 9 meses à frente, 30 dias, calendário lunar, nós temos 25 de dezembro. Isto que eu estou contando para os irmãos é explicado por vários pais da igreja. Isso é explicado por Clemente, e Clemente está falando isso antes mesmo, por exemplo, antes mesmo de Sexto de Julho, de Sextus Africano, antes mesmo de outros pais da igreja. Você vê Agostinho falar a mesma coisa, todos eles mostrando que a base que os cristãos primitivos fizeram para escolher o Natal foi uma questão messiânica. Nós estamos falando de primeiro cristãos, que era a maioria judaica. O próprio Clemente de Alexandria é um judeu grego. Essas pessoas estão imbuídas desse conceito. Então, a base para calcular isso é a Páscoa e o Natal. Ele morre na Páscoa, isso é pacífico, né? Todo mundo sabe disso, que a morte de Jesus se deu na Páscoa. Quando ele estava na cruz, estava lá o Cordeiro da Páscoa sendo oferecido. Isso é um ponto pacífico, quanto a isso não há. O que nós não temos é um texto da Bíblia dizendo, Jesus nasceu no dia 25 do mês tal, né? Nós não temos isso, a Escritura não se prendeu isso, mas o cálculo que os primeiros cristãos fizeram, irmãos, foram muito racionais. E tanto é que foram racionais, que os homens piedosos e os pais da igreja mais importante aceitaram e nunca questionaram.
Então eu tenho Clemente de Alexandria, eu tenho Hipólito. Para os irmãos talvez não tenham prática com isso, esses homens que eu estou citando, irmãos, são homens que quando são citados, eles são cridos em teologia. Quando alguém diz, ó, isso aqui é uma verdade, então quem é a referência deles? Por exemplo, Tertuliano. Tertuliano é o chamado pai da Trindade, ele cunhou a palavra Trindade. E ele que fala do Natal, e ele diz que foram os cristãos, usando o cálculo de março, somando mais 9 meses. Então eu estou ouvindo um indivíduo que é o maior teólogo da igreja. Não estou ouvindo um Zé Mané. Estou ouvindo o homem, mas quando o Tertuliano fala, irmão, todo mundo baixa a crista. Por quê? Porque ele foi um homem piedoso. Depois nós vamos ouvir a mesma explicação por João Crisóstomo. E nenhum de nós vai dizer que ele é o boca de ouro da igreja, ele é o maior pregador do seu tempo, ele é um homem piedoso, ele é um pai da igreja, né? Não quer dizer com isso, irmão, que nós estamos adotando tudo que eles falaram, é lógico, né? Em algumas coisas as pessoas erraram, com certeza, como todo mundo erra. Mas nesse sentido, eles estão afirmando uma coisa que tantos outros respeitaram. Como o tempo não dá, tem mais um monte de outros, cara. Então, entenderam por que é 25 de dezembro? Por quê? Porque a Páscoa é 15 de Nisan. Nisan é um mês que dá metade de abril, metade de março, certo? Mas se você fizer o cálculo para você ver, né, quando foi o equinócio da primavera nesse tempo? Dá exatamente em março, e é 25 de março. Então, no ano em que Cristo foi crucificado, naquele ano, o 15º dia de Nisan, deu exatamente no dia 25 de março. E aí, o que foi que eles fizeram? Fizeram a conta simples. Tanto é que Agostinho nem questionou, porque é óbvio. Se ele foi concebido dia 25 de março, ele nasce então 25 de dezembro. É por isso que toda a arte cristã que você encontra nos túmulos, mostrando exatamente isso, a concepção e a morte de Jesus. Era uma forma dos cristãos pregarem o evangelho. Ele foi concebido no dia 25 de março, ou seja, no mês de Nisan, e ele morre no mês de Nisan. Se isso é verdade, e nós temos evidência aos montes disso, a gente pode concluir. O dia 25 de dezembro não é um dia tolo, é um dia importante para a igreja, e não foi escolhido aleatoriamente, e nunca foi ideia de, não, pastor, não, porque eu peguei agora à tarde a History, e abri o site da History, está lá, né, o cara que escreveu é um doutor em história, e lá, né, não, essa é uma prática da igreja cristã do século IV, que copiou a cultura da deusa Mitra, do sol invicto, ou seja, o cara está repetindo uma coisa que talvez ele mesmo não consultou as fontes primárias, ele só está citando o que alguém já disse, e que já foi desmentido. Mas você acha que um historiador da History, que é um canal humanista, que não crê na ressurreição de Jesus, que está constantemente produzindo material contra o cristianismo, vai ter interesse em revelar o Natal como uma festa cristã? É lógico que não. Jamais. Deixa eu ler Tertuliano de Cartago. Tertuliano, que é o pai da Trindade, um dos teólogos mais respeitados. Olha o que ele fala. Relatou o cálculo de que o dia 14 de Nisan, o dia da crucificação, de acordo com o Evangelho de João, e no ano em que Jesus morreu, era equivalente a 25 de março no calendário romano solar. Quem está falando isso, irmãos, é um indivíduo que viveu no século II. 100 anos após João ter morrido. Ok? Olha o que ele fala. 25 de março é naturalmente 9 meses antes de 25 de dezembro. Mais tarde, foi reconhecida como a festa da Anunciação, que é a festa que comemora a concepção de Jesus. Assim, acredita-se
que Jesus havia sido concebido e crucificado no mesmo dia do ano, exatamente 9 meses depois de 25 de março. Logo, Jesus nasceu 25 de dezembro. Quem está falando isto é Tertuliano, irmãos. Eu só estou citando a fonte. Veja, então, agora eu vou citar o de Agostinho para a gente encerrar essa parte. Veja só, em seus escritos sobre a Trindade, ele escreve: pois ele, Jesus, foi concebido como tendo sido concebido no dia 25 de março, dia em que também sofreu, crucificado. Assim, o ventre da virgem, na qual ele foi concebido, onde nenhum mortal foi gerado, corresponde à nova sepultura em que ele foi sepultado, onde nenhum outro homem foi colocado, nem antes dele, nem depois. Mas ele nasceu, segundo a tradição, no dia 25 de dezembro. E Agostinho também intitulou especificamente um dos seus pontos do Salmo 22, olha o que ele fala: o festival não tem nada a ver com a adoração do sol, como afirmam alguns. Assim, ele está mostrando que o Natal não é festa romana, não é festa pagã, não foi cristãos pagãos que criaram o Natal, foram cristãos piedosos que desde o início perceberam a importância de festejar o Natal. A Igreja do Oriente fala a mesma coisa, eu vou pulando aqui, ok, irmãos? Então, vejam, hoje eu quero que os irmãos saiam daqui perito nisto, né? E se alguém discordar, pode me mandar ligar, que eu vou dar os dados para ele. E se ele quiser, né, se ele for inteligente, ele vai ler os dados, é verdade, estava errado. Não, né? A gente que mesmo mostrando a verdade não vai aceitar. Mas veja uma coisa aqui, irmãos. Tem que ficar claro hoje para os irmãos: o Natal não é uma festa pagã. Quem festejou o Natal foram cristãos piedosos. Terceiro, os maiores doutores da igreja nunca se opuseram ao Natal, pelo contrário, festejaram o Natal. Ok, irmãos? Então, antes mesmo de Constantino decretar o 25 de dezembro feriado para festejar, o que ele fez? Ele virou cristão, então ele pegou tudo que os cristãos faziam e colocou como norma do império. Ele foi um doido, né? Foi ruim demais, mas ele fez isso. Mas isto era praticado muito antes. Mas pastor, e os símbolos? Então vamos lá, irmãos, para a gente entender um pouco disso. Veja o presépio. O presépio é uma prática feita em 1200 por São Francisco. O que ele fez? Ele montou o presépio numa praça para pregar o evangelho para as crianças. Veja, ele foi lá, montou, colocou né? Ele colocou o boizinho, a vaquinha, aquele negócio todo. É lógico que o de hoje tem muito mais coisa, né? Mas a ideia do presépio não nasceu de nenhuma adoração a demônios, não, irmão. Nasceu porque um homem santo, que era um pregador do evangelho, que tinha dons de curar, inclusive, era um evangelista, ele pregava o evangelho, e para convencer as crianças, ele usava o presépio. Ele que criou. Onde ele chegava, ele atraía crianças que queriam ver ele contar a história de Cristo por meio de animaizinhos. Isso fez um sucesso danado na Europa, irmãos. Desculpa, né? Danado é condenado ao inferno, não esquece a palavra. Papai Noel. Papai Noel era um bispo, Nicolau, que viveu antes de Constantino, né, ou no tempo de Constantino, porque ele vai contra dos bispos no concílio de Nicéia. Ele era um bispo, herdou muito dinheiro, ele era muito rico. Sabe o que ele fazia? Ele pegava os seus bens e dava aos pobres. E ele gostava de, à noite, sem que as crianças soubessem, levassem presente para as crianças da cidade aonde ele chegava. E ele fazia isso sempre no Natal.
Veja, quem está fazendo isso é um bispo, é um pastor de uma igreja, é um homem crente, muito rico, que usou o seu dinheiro para ajudar os pobres. E ele amava dar presente às crianças. Tanto é que antes do século XIX, do Natal ter essa figura de, né, se foi uma caricatura de um artista inglês que criou, mas antes o Papai Noel tinha roupa de bispo, aquela coisa de bispo. Por quê? Porque é a figura dele. Olha só, o próprio Papai Noel, que hoje está modificado, mas essencialmente era um cristão que usava o seu dinheiro para atrair pessoas ao evangelho, e principalmente para alcançar crianças pobres. Tem nada a ver com paganismo não, irmãos. É verdade que depois, a cultura paganizou, é outra história, mas a origem foi pura, foi bíblica, foi devota, e o motivo era atrair pessoas a Jesus Cristo. A árvore de Natal é uma coisa recente, sim. Século VIII, com São Bonifácio, sabe o que ele fez? Ele queria pregar o evangelho para as pessoas, e via que os druidas, da Alemanha adoravam árvores. Sabe o que ele fez? Ele pegou aqueles pinheiros que era apontado para o céu assim, ele foi lá, cortou aquilo, foi lá no seu quintal, colocou aquilo lá, encheu de velas à noite, para no Natal falar do nascimento de Jesus. E aí o que ele fez foi muito legal, todo mundo também foi lá e cortou uma árvore e passou de Natal colocar aquilo lá para ensinar para as crianças sobre a mensagem do evangelho. Lutero amou tanto essa ideia que todo Natal Lutero ia lá, cortava uma árvore desse pinheiro, trazia, colocava velas, enfeitava com romãs, com frutas verdadeiras, para poder ensinar a seus filhos e a seus alunos sobre a verdade da encarnação do Filho de Deus. A árvore só era um instrumento de evangelismo, didático, para a criança aprender, irmãos. Veja, o Natal, ele acaba sendo usado didaticamente para evangelismo. É lógico que depois, quando a Rainha Vitória se casa com o conde da Alemanha, ele leva esse costume da árvore de Natal, aí influencia a corte inglesa, que influencia os americanos depois, e o mundo todo usa a árvore de Natal. A árvore de Natal. Veja, de onde surgiu? Ali naquela mesa tem o verde. O verde é o símbolo da vida eterna por causa da árvore da vida. O vermelho é o sangue de Jesus. E o ouro são os presentes que foram entregues a Jesus Cristo na manjedoura. As cores foram criadas, inventadas exatamente para usar para a obra. Hoje nós não usamos as cores da salvação? Não tem? Pois então, o Natal foi criado para o evangelismo. Essas bolas, colocadas, coloridas, para mostrar a árvore da vida do jardim, que tinha frutos, para mostrar os frutos da terra prometida, para mostrar que Jesus é a árvore e nós somos os ramos que devemos produzir. Os frutos também eram usados para se referir aos frutos do Espírito. Vejam, os sinos são usados para chamar as pessoas para festejar o Natal. As bolas, eu falei, são os frutos. A guirlanda de Natal eram galhos secos, envoltos e colocados na porta. Sabe para que era colocada aquelas guirlandas nas portas? Para que as crianças pobres soubessem que naquela casa, no Natal, elas iam receber doce, presente, bolo, porque elas não tinham o que comer. Então eram crianças que não tinham pais, que moravam na rua. Elas sabiam onde tinha aquele negócio na porta, elas podiam bater, que seriam abençoadas. E quando as pessoas traziam doce, pão, elas vinham pregando o evangelho. O início não tinha nada a ver com o paganismo. O início era usar tudo isso como meio de pregar o evangelho. As coroas do advento eram 24 velas, Aí depois ficaram só 4,
Por quê? Porque há uma expectativa. Daqui a 20 dias é o Natal. Então as pessoas ficavam perguntando, já chegou, já chegou? Aí, ia lá fazia uma casinha com 24 espaçozinhos, né? E cada dia colocava uma coisa lá, a mãe colocava 24 peças e ia tirando, para as crianças saberem a quantidade de dias que faltavam para o Natal. Por quê? Porque era a data mais legal do ano, mais esperada, mais amada, para festejar, porque existe sim um clima maravilhoso no Natal. Cartão de Natal. O que tem de errado em cartão de Natal, irmãos? Como as pessoas começaram a viajar, né, ir para a guerra, então o costume de enviar no Natal cartas, que virou os cartões de Natal depois. A ceia de Natal, o peru, os pães. Veja, por que o peru é do Natal? Porque na América tem peru à vontade. É uma árvore barata, é grande e dá para alimentar uma família pobre. Por isso o peru. O peru começou a ser usado, irmãos. Olha a ideia que está usando o peru, não está usando o peru. Hoje é um absurdo, né? Mas o que mais tinha na América era o peru, tanto de ação de graça, né? Peru. O panetone é para simbolizar que Cristo é o pão da vida. Tudo isso era pregado do Natal. Os filhos, do mesmo jeito que a Páscoa tinha lá o cordeiro, tinha as ervas amargas, tinha o pão sem fermento, que os pais tinham que ensinar seus filhos sobre a Páscoa. Do mesmo jeito que o pão da ceia está lá, o pão, o sangue, o vinho, que nós usamos como um sacramento, a ceia era usado como meio dramático de explicar para as crianças a história do nascimento de Jesus. A história em que o Verbo se encarnou, em que Deus se tornou homem e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória como a glória do único Filho de Deus, que morreu por nossos pecados. Veja, a festa do Purim, que Esther e Mordecai ordenam aos judeus. Eles fazem uma refeição, eles mandam um presente uns para os outros, eles festejam, eles cantam. Nada que você vê no Natal, irmão, então, tem absolutamente nada de pagão. E tudo que o diabo quer é tornar o cristianismo um negócio preso dentro de quatro paredes. E no dia que o diabo fizer isso, nós estamos perdidos, irmãos. Porque o cristianismo é a base dessa sociedade. O evangelho é algo que influencia a cultura, que influenciou o direito. Veio o direito. Muitos bandidos ou pessoas que cometeram certos crimes serão perdoados pelo indulto de Natal. Que é o direito romano aplicou isso. Por que no Natal, o indulto de Natal, que é um recurso jurídico, quem é advogado sabe disso, você entra com a petição para que o seu cliente que se encaixa naquele tipo de perdão, é o perdão, o indulto é o perdão. Quando um juiz dá lá o indulto, ele sem querer ou não querendo, ele está pregando o evangelho, assim como Deus com graça deu o presente ao mundo, vos nasceu hoje o Salvador do mundo, aquela graça, aquele presente de Deus que perdoou a nossa dívida, que perdoou nossos pecados, nós estávamos condenados ao inferno. Cada indulto de Natal é Deus pregando o evangelho por meio da lei. Então, irmão, o evangelho está inserido na cultura, na economia, na educação. Agora que o diabo tomou o lugar que sempre foi nosso. Quem criou, já preguei isso aqui 1 milhão de vezes, quem criou universidades foram cristãos, quem criou hospitais foram cristãos, quem criou creche foi cristão, quem criou educação foi cristão, irmão, foi crente. Porque o evangelho produz isso, ele não só é de palavra, ele influencia completamente nossa vida, nosso ambiente, nossa cultura, nossa sociedade.
Há um espírito no tempo de Natal, irmãos, que não existe. É o único dia do ano que todo ser, crente ou não crente, experimenta paz. É dia que as pessoas vão se relacionar melhor, elas pedem perdão, elas dão presente, elas se reconciliam. Quantos casamentos foram restaurados no Natal? Quantas inimizades foram acabadas no Natal? Eu não tenho tempo aqui para mostrar para vocês os maiores acontecimentos do mundo aconteceu no Natal. Os maiores acordos de paz do mundo aconteceram no Natal. A Segunda Guerra Mundial, no dia do Natal, não se sabe como, alguém baixou lá um decreto que pararia a guerra. Naquele dia, os inimigos que haviam matado uns aos outros, hora antes, mais de 100 mil soldados, largaram as armas, foram festejar o Natal juntos, comeram juntos, deram presente uns aos outros, jogaram bola junto. Quando deu meia-noite, que acabou o Natal, todo mundo voltou para o seu buraco, pegou a sua arma e começou a matar outra vez. Mas a trégua de paz está para mostrar para o mundo inteiro, Jesus Cristo é o príncipe da paz. A internet que a gente tem aqui, primeiro teste da internet que foi feito, que funcionou, tentaram o ano todo, não deu, só funcionou no dia 25 de dezembro, porque Deus tinha interesse em pregar o evangelho por meio da internet. Veja, uma coisa criada para o evangelismo, para dramatizar o evangelho, para que ficasse melhor compreendido, para que haja alegria, gozo pleno. As pessoas estão dizendo, é festa pagã. Irmão, um cristão desse vai pagar. É lógico, irmãos, que ninguém é obrigado, porque nós não somos obrigados a festejar o Natal. Jesus não exigiu de ninguém para festejar o Natal. Essa é uma escolha que nós fazemos. Mas vejam, os irmãos, se começaram a festejar o Natal, começaram pelos motivos justos, pelos motivos santos, pelos motivos puros. E qual o problema de colocar, não, pastor, o vermelho é o sangue de Jesus, meu filho. O verde é a simbologia cristã para a vida eterna. O amarelo é o ouro. Tudo isso com simbologia cristã, pregando o evangelho. E a gente vai usar isso. Nossos filhos precisam aprender de saber que o cristianismo mudou a história, que por causa de Jesus existe calendário, existe história. Ele mudou a história, ele mudou a nossa vida, ele mudou a nossa sociedade. O diabo está tirando os símbolos cristãos de instituições públicas. Você vê, eu pedi um irmão da igreja para ir na UFS, veja para mim, quantos livros sobre Deus, um delírio, de Richard Dawkins, tem na biblioteca? Tem 13 livros, irmãos, de um ateu, destruindo mentirosamente, dizendo coisas absurdas que não tem nada a ver, que um filho de 5 anos diria, isso é mentira, porque é mentira mesmo. Vendendo uma imagem mentirosa, que não tem nada a ver, que não muda ninguém, que não melhora ninguém. Então tem que saber que o Natal é uma história de 2000 anos, que Jesus Cristo nasceu de verdade, Ele se fez homem, que os anjos fizeram uma cantata bonita no céu, cantaram músicas maravilhosas, louvaram e exaltaram a Deus. Os pastores se alegraram com a mensagem, eles foram lá, eles viram Jesus, os magos foram lá, os cientistas da época, a ciência estava lá de joelhos adorando a Jesus. O Natal é a mensagem de que o Deus eterno se fez homem, e houve um dia que Ele nasceu, e tudo que o diabo quer. Por isso que esses dois teólogos alemães infernais, inimigo da Bíblia, não criem em nada de Deus, agnóstico, não criem em milagre, dizendo que o Natal é sim uma festa pagã, porque copiaram isso da deusa Mitra, do sol invicto, blá blá blá. Mentira, desonestidade.
Aí vem um monte de pastores desavisados, que não sabe contar até 10, que não lê, que não pesquisa, fica repetindo na internet, ensinando para a sua igreja. E tudo que o diabo quer é isso mesmo. Para que a gente vive focado em conceitos egoístas, olhando para o nosso umbigo, com o evangelho que não muda a nossa história, que não muda a nossa vida, ensinando conceitos de homem, e não inserindo a pregação que funciona, que muda a vida, mas que também muda a cultura. No dia que o evangelho descer, fogo do céu aqui em Campo Grande, e nós experimentar o avivamento, esses barzinhos vão fechar. Os prostíbulos vão fechar. A corrupção vai sair da política. Os assassinatos vão acabar. Os presídios vão ficar vazios. Porque aquele que é o príncipe da paz, o maravilhoso, o conselheiro, nasceu, morreu e ressuscitou. Mas vejam, a viagem que foi feita à Lua, a primeira viagem, a Apolo 8. Os astronautas chegaram lá no dia 25 de dezembro. Uma transmissão, eu preguei esse sermão, né? Um Natal na Lua. Porque lá da Lua foi transmitido para o mundo inteiro, foi a transmissão mais assistida no mundo inteiro, o homem pisando na Lua. E sabe que dia era? Era o Natal. Eles festejaram o Natal lá na órbita da Lua. Eles abriram Gênesis 1 e leram, no princípio criou Deus os céus e a terra, e acabaram de ler, participaram da ceia lá, festejando o Natal, e fizeram uma oração e terminaram assim: Feliz Natal a todo o nosso planeta, porque Jesus nasceu. Mas fora a data, fora comemorar árvore, presentes, a comida gostosa que comemos, a festa do Natal, ela tem um outro objetivo maior. O Natal fala da vida eterna. O Natal fala da nova criação, do novo céu e da nova terra. Diz a Bíblia que existe um rio que corta a cidade de Deus. E ao lado desse rio tem uma árvore. A palavra grega ali é para espécie, não uma, mas milhares de árvores, que nós chamamos de a árvore da vida. Uma delas estava no Éden. Diz a Bíblia que as folhas dessa árvore servirão de remédio para as nações. E o fruto dela alimentará os homens por 12 meses. O banquete que você vai fazer com a sua família só é o símbolo do banquete que nós vamos experimentar no céu com Jesus Cristo. O verdadeiro Natal será festejado no novo céu, na nova terra. Lá nós vamos comemorar o Jesus que nasceu, o Jesus que viveu, o Jesus que ressuscitou dos mortos, o Jesus que já terá voltado e estará conosco para sempre. Os anjos vão cantar música de Natal. A criação vai cantar conosco. E nós vamos experimentar o pão da vida visivelmente, com o banquete no céu, das delícias da vida eterna, sem pressa, sem acabar, louvando e exaltando a Deus. Mas isso só acontece se você hoje festejar no seu coração. Sabe qual foi
Sabe por que aquela coroa foi colocada na porta? E sabe por que ela era de madeira, de galho seco, envolta com um pano vermelho? Por duas coisas. Primeiro, uma lembrança do dia em que o sangue foi colocado nas portas e o anjo da morte não pôde entrar. E segundo, era feito assim para significar a aliança, que é a palavra grega penhor. Assim como uma criança que batia naquela porta e sabia que ia receber alguma coisa, porque aquele símbolo, aquela aliança, representa que aquela pessoa havia prometido que se bater aqui, você recebe alguma coisa. Do mesmo jeito, Deus nos deu um penhor, uma aliança de noivado. E esse penhor é o Espírito Santo que nos foi dado. Ele é a promessa de que Jesus voltará para arrebatar sua igreja. Ele é o selo da promessa de Deus. Eu quero que você fique de pé nessa hora. Você nesta noite precisa se encher desse Espírito. Você precisa deixar que o verdadeiro gozo do céu, a verdadeira aliança de Deus, de que você é noiva, é noivo do Cordeiro, porque o Espírito Santo habita dentro de você. Se você é dele, você tem o Espírito. Mas o Espírito tem você. O Espírito tem você, ele pode encher você. Então eu quero orar com você nessa hora para você se encher dessa graça maravilhosa. Para você abrir sua boca, cantar, orar em línguas. Para você receber esse gozo extasiante, maravilhoso do Espírito. Cada vez que ele pulsa em nós, ele está anunciando: a festa está chegando. O advento está chegando. A volta está chegando. Deus abençoe vocês, pode ficar à vontade.